os seus filhos, eles obtenham a vitória. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, não somente pelo motivo de fazer uso da palavra neste momento, é porque eu me alegro sempre que eu chego na casa do Senhor. Esse é um entendimento que eu tenho, é algo particular meu. Há pessoas que concordam, pastor, e há pessoas que não concordam. Mas eu louvo a Deus pelo fato de só chegar aqui. Não é obrigatoriamente ter oportunidade. Porque eu ouço o pastor falar, eu já me alegro, eu ouço um irmão louvando ao Senhor. E isso já alegra a minha alma, isso é o suficiente. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida dos jovens que aqui estão nesta noite. Primeiramente, eu louvo ao Senhor. Em segundo lugar, o trabalho do irmão Renato e da sua esposa, que tem se dedicado a esta obra, e os jovens também que se dedicam. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas e que Ele continue assim, vos abençoando grandissimamente. Mas, queridos, sem mais delongas, hoje é intitulado Culto de Missões. Mas antes de fazer uso da palavra de Deus, eu gostaria aqui de mencionar um pouco, falar aqui algumas características que eu acredito ser importantes para que nós venhamos compreender acerca de missões. Geralmente missões, culto de missões é um culto mais reflexivo, não é, meu pastor? Ele traz aquela consciência que a igreja, em qualquer época, em qualquer momento da história humana, tem que evidenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente há pessoas, pastor, que dizem, mas pregar, Eduardo, foi mais naquela época em que Jesus falou para os discípulos. Não, Senhor. O início da igreja foi com os discípulos, vieram os apóstolos, né? Depois os pais da igreja, e a igreja continuou trabalhando, a igreja continuou a pregar, né, irmãos? A igreja continuou, e hoje estamos aqui. Pedro não está mais aqui, Paulo não existe mais. E quem é que vai pregar o Evangelho? Somos nós. Sou eu e você. E nós temos essa responsabilidade. De uma forma ou de outra, cada um na sua capacidade. Mas devemos falar do amor de Deus. E eu destaquei aqui, queridos, o país da Índia. Eu falei com o pastor Neto, ele disse que falasse um pouco. E a Índia, país aqui do continente asiático, né, mais ao sul. E para que você tenha ideia, a porcentagem de cristãos entre católicos e evangélicos na Índia é de 3%. 80% da população é de religião hindu. Há cerca de 1.283.000 pessoas na Índia. 80% é religião hindu. O deus principal para eles é Vishnu. O segundo é Brahma, depois Shiva, né? Deus criador, destruidor e aquele que faz o meio termo. E também tem o Deus chamado Hare Krishna. Totalizando, eles têm 330 milhões de deuses. A religião hindu. A religião muçulmana, ela abarca cerca de 14% da população. Ainda tem mais muçulmano na Índia do que cristão. Existem os gideões missionários da última hora, não sei se alguns de vocês conhecem. Basicamente, eles fazem um congresso de missões todos os anos no Brasil, no estado de Santa Catarina, em Camboriú, mais precisamente. E eles mantêm missionários lá. Eu fui até o site, né, oficial, mas eles não mencionam o nome do missionário e das famílias, porque eles têm medo de que essas pessoas desculpem e possam tentar dar cabo da vida dos missionários, pastor. Então, por isso que eu não tenho informação dos missionários, mais especificamente. Mas sabemos que a obra de Deus, com toda a perseguição que existe lá, por mais que a Índia seja considerada um país, uma república parlamentarista democrática, existem conflitos contra principalmente cristão. Né? Cristão incomoda muito. Porque cristão, contudo, é mais pacífico. Já eles não mexem tanto com os muçulmanos, porque o muçulmano, qualquer coisa, ele vai na base da força. E eles não mexem muito. Mas históricos de igrejas que foram invadidas, né? Conflitos, pessoas que foram agredidas fisicamente, inclusive crianças, porque para eles não interessa se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher. Né? Aqueles mais radicais que não aceitam a fé cristã, eles se violentam mesmo, de forma agressiva. A Índia, ele é considerado um país na economia mundial a 7ª potência. Já deixou o Brasil para trás. Né? Mas, infelizmente, mesmo sendo uma economia
considerada mundialmente em 7º lugar, existe grandes desigualdades sociais. Ou seja, o nível de pobreza é alarmante, é crônico. Não é à toa que vemos em vários países da Europa, né, como Portugal, por exemplo, há muitos indianos. Né, e em sua maioria eles são de castas, como por exemplo, é a casta dos servos, né, os chamados Sudras, que são aquelas pessoas que varrem o chão, que fazem os trabalhos que as demais castas não fazem. E a Índia, ela tem um sistema de castas. A primeira são os brahmanes, ou sacerdotes, os chamados intelectuais. Então, ele não vai pôr a mão para lavar a casa de banho, ele vai lavar essa casta número 4, os sudras, né, como eles são chamados. Operários, trabalhadores. Então, a maioria dessas pessoas que vêm para a Europa para ter uma vida melhor são esses das castas mais pobres. Né? A segunda casta são os kshatriyas, que são os guerreiros. E, segundo a crença deles, eles nasceram dos braços do deus Brahma. Então, são considerados guerreiros. Né? Provavelmente são os militares hoje. A terceira casta são os vaixás, que são os comerciantes. E eles acreditam que descendem das pernas do deus Brahma, segundo a crença deles. E a última são os sudras, né, que não têm nenhum tipo de valor, são considerados a escória da sociedade da Índia. E, infelizmente, existe uma grande desigualdade, e essa desigualdade nós vemos, só você assistir qualquer documentário, pôr nos jornais, você vai ver. E dentro dessa situação de empobrecimento, né, existe fome, desemprego, além de tudo ainda existe uma alta taxa de violência contra as mulheres. Né? Meninas de 10, 12 anos, irmã Lourdes, elas são pegas à força e se casam com homens de 30 e 40 anos. Né? Você pode dizer, mas é a cultura. É uma cultura, mas que para nós não cabe. Né? Isso não tem justificativa. Né? Para mim, na minha visão, isso é uma violência crônica, uma violência exagerada. Né? Então, isso para eles é normal. Então, não é à toa que você vai ver em muitas partes da Europa indianos, né? Claro que não a maioria, não são todos, mas alguns vão estar faltando com respeito, né? Como recentemente teve problemas na França com esse tipo de pessoas e com paquistaneses também, porque eles mexiam com as mulheres, né? Porque na visão deles, por ser uma sociedade machista, eles acham que tem todo o direito de faltar com respeito às mulheres. Né? E nós bem sabemos que não é dessa forma. A capital da Índia é Nova Delhi. Como eu falei, a população cerca de 1 bilhão de pessoas. A língua, eles falam pelo menos 21 dialetos. E o principal é o hindi, aquela língua que eles falam que a gente não percebe praticamente nada. E o segundo é a língua inglesa. Como a Índia foi colonizada pela Inglaterra alguns anos atrás, só foi libertada lá por 1920, 1930, com o grande líder político Mahatma Gandhi. Aí é que a Índia sofreu essa influência da Inglaterra, a Inglaterra cristã, protestante, mas que colonizou, roubou, matou milhares de pessoas. E o Gandhi, ele recebeu em sua época, né, considerado uma das pessoas mais célebres do século XX, devido à sua ideia de guerra, usando a não força, porque ele pegava não somente, pastor Neto, as ideias do hinduísmo e a filosofia humana, mas ele pegava também passagens do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, porque Gandhi gostava e admirava Jesus. Tanto é que uma vez ele disse para os cristãos ingleses, quando os ingleses perguntaram, Gandhi, você não crê no cristianismo? Ele disse, não, no vosso Jesus eu não creio na vossa igreja, eu não creio nos vossos ensinamentos, que são totalmente contrários ao que Jesus disse. Né? Realmente, porque a Índia estava debaixo de colonização inglesa. A Inglaterra é um país cristão, e mesmo assim invadiu, matou pessoas, teve atitudes, meu pastor, totalmente fora dos ensinamentos de Jesus. E, através de Gandhi, ele conseguiu trazer a paz e a Índia se tornou uma república, um país independente. Então, para resumir, voltando agora aqui, deixando mais essas informações sobre a Índia, eu já entro na palavra, eu quero destacar a palavra missão, queridos. A palavra missão, ele é um substantivo comum, palavra feminina no singular. Então, significa que a missão ela é dada a um mesmo grupo de seres ou de objetos, e se designa uma abstração. E o que é uma abstração? Vem da palavra abstrato. Abstrato você não pode tocar, não é sólido.
não é visível. Então, a missão, ela é o quê? É uma ideia, é um conceito. E esse conceito, nós entendemos como uma grande responsabilidade para nós cristãos. Mas missão, no sentido militar, significa tarefa operacional, geralmente comandada por um quartel-general. E missão, no sentido religioso da palavra, significa propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ele vai dizendo o restante dos ensinamentos. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome e as demais coisas. Mas é uma responsabilidade que nós devemos ter consciência, irmãos. Independentemente das situações, do que nós estamos a vivenciar, por onde nós passamos, a luz de Cristo, ela tem que brilhar em nossa vida. Quero aqui, antes de entrar na mensagem, queridos, eu trabalho ali no supermercado Pingo Doce, das 10 da noite às 7 da manhã. Então, geralmente, meus colegas, eles colocam as músicas seculares para tocar, né? Enquanto você está trabalhando, não tem contato com o cliente, se torna um pouco chato às vezes. Então, eles colocam, mas sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, aí eu vou lá e coloco os hinos. Não vou colocar hinos como Cassiano e Damares, não, porque aí eu vou ser crucificado a noite inteira. Mas eu coloco, pastor, hinos de alguns, né? Eu seleciono um específico mais modernos, de Aline Barros, escolho ali Novo Som, né? Oficina G3, mas os caras falam em Jesus. Aí eles é missa agora? Eu disse, não é missa, isso é louvor, é adoração. Missa é totalmente diferente. Eu não ouço as suas músicas, as vossas músicas. Qual o problema de vocês ouvirem as minhas? Isso é democracia, filho. Aí eles ficam lá, outros gostam, outros botam a cara feia. Negócio de religião, não é comigo. Eu disse, não, mas ouça. Então, assim, é com sabedoria, né, pastor? Nada por força, mas é quando surge a oportunidade, irmão Jô, aí eu vou e lanço a semente. Né? Na sabedoria. No passo do boi, né? O boi não vai sair correndo feito um louco, a menos que ele seja provocado para isso. Mas geralmente, se ele for na caminhada com outros bois, ele vai devagar, só ali, e vai mantendo aquele ritmo, até chegar onde ele deve chegar. Então, a isso eu faço essa comparação. E eu trabalho dessa forma, e eu creio, irmãos, eu creio, isso é pela fé, eu não tenho como comprovar nada, mas eu creio que o Senhor Jesus, ele vai abençoar grandemente esta obra aqui, nesta igreja. Isso é uma questão de fé. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Então, amados, eu convido a vocês, se vocês quiserem, puderem, abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Vou ler aqui alguns versículos. Desculpa. Para a nossa breve meditação em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13, diz assim, você pode acompanhar aí, para que você possa entender. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E a outro, ao meu criado, eu digo: faça isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra bastante conhecida. Não há nada de fenomenal em Eduardo trazer essa palavra. Consequentemente, o próprio pastor Neto e outros irmãos aqui trariam uma palavra muito melhor. Mas o que eu acredito, queridos, é que a Bíblia, a palavra do Senhor, você traz uma mensagem dentro de um texto hoje, Deus fala conosco. Amanhã, se for a mesma palavra, Ele continuará falando, irmãos, e de várias formas, aquilo que você está precisando. Então, vemos aqui, amados, que Mateus, ele se preocupa em escrever para os judeus. Há pelo menos dois grupos: os judeus que não criam em Jesus e os judeus que se converteram a Jesus, chamados de cristãos primitivos ou judeus cristãos. E o texto vai dizer que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Ora, primeiro, Cafarnaum era uma cidade marítima. Eu acho interessante focar isso e entendermos. Por que Cafarnaum? Cafarnaum, basicamente, espiritualmente falando, biblicamente, se tornou o quartel-general, entre aspas, de Jesus. Porque se você analisar os evangelhos, várias vezes, várias passagens, Jesus foi a Cafarnaum. Jesus foi pregar, Jesus foi ensinar, Jesus foi andar com os pobres, Jesus foi conversar com meretrizes, Jesus foi conversar com um ladrão, mas não para se misturar com as mesmas atitudes. Pelo contrário, ele dava exemplo. Ele entrava, falava do amor de Deus, pregava a palavra, ensinava o evangelho de Deus, falava acerca do reino do céu. E Mateus destaca isso várias vezes no Evangelho, nesses 28 capítulos, a expressão reino do céu. Mateus está chamando a atenção dos judeus, dizendo: olha, esse Messias, esse Jesus, é o Cristo profetizado lá pelos profetas do Antigo Testamento. Ele usa por várias vezes a expressão reino do céu, para que os judeus entendessem que Jesus era de fato o Salvador do mundo. Porque o judeu tinha entendimento da expressão reino do céu. E o que é reino do céu, Eduardo? Reino do céu é a representação do poder de Deus, da presença de Deus, da esperança da vitória, da esperança de uma terra prometida, da nova Jerusalém que descia do céu para a terra. Era o pensamento que os judeus tinham. Então, por isso que Jesus vai usar várias vezes a expressão reino do céu. E especificamente Mateus escreve. Mas escute, Cafarnaum era uma cidade marítima. Já era uma cidade, não em comparação totalmente com as cidades de hoje, porque são tempos diferentes. Mas havia o desenvolvimento comercial. As pessoas trabalhavam, as pessoas queriam ganhar dinheiro, as pessoas queriam vender. Havia o comércio marítimo. Muito provavelmente por influência dos fenícios, que eram hábeis mercadores marítimos. E quando você estuda a história, você vai ver sobre isso. E nós vemos que Jesus entrou em Cafarnaum. E quando ele vai se aproximando, já entrando na cidade, a Bíblia diz que junto dele, junto de Jesus, vem quem, Eduardo? Um centurião. Mas espera aí, quem é esse centurião? Quem é esse ser humano? Quem é esse indivíduo? Um centurião nada mais era que um comandante de uma parte da legião romana. Centurião, ele comandava uma chamada centúria, ou seja, cerca de 100 soldados. Uma companhia de 100 soldados. Quando o centurião precisasse, irmão Jonas, passear, ou ir ver Herodes, ou ir ver Pôncio Pilatos, ele levava esses 100 se ele precisasse. Se ele não quisesse levar os 100, levava 50, para protegê-lo. Lembrando que Israel estava debaixo do jugo de Roma, então, logicamente, que essas pessoas tinham que preservar a sua vida. Porque os judeus, os galileus poderiam tentar contra a sua vida. Como houve rebeliões naquele período, naquele momento. E as pessoas acreditavam que Jesus seria um líder para a rebelião. Só que Jesus não veio fazer rebelião. A revolta de Jesus, a rebelião que Jesus veio fazer, foi com o amor de Deus que transforma vidas. Tanto é que Jesus, quando vai dando os seus ensinamentos, nos 4 evangelhos, você pode ir lá em casa direitinho, tem momentos que Jesus diz assim: olha, o vinho novo nós colocamos em odres novos, porque se você colocar o vinho novo nos odres velhos, os odres vão se romper. O que
que eram os odres? Nada mais era do que o composto para guardar o vinho fermentado ou não. E quando era o vinho novo, obviamente que tinha que colocar um odre novo, que era feito da pele, da parte interna de um bode, de um carneiro, para justamente conservar. Era posto no fogo, endurecia, ficava enrijecido e colocava o vinho dentro para conservar a bebida. E quando eles fossem beber, estava o vinho conservado, vinho novo. Jesus compara a expressão vinho novo com os ensinamentos do Evangelho. O vinho e onde se guardava o vinho, os odres velhos, ele explica que é uma representação aos ensinamentos judaicos, dos fariseus, que já era velho, ultrapassado, o qual os novos ensinamentos de Jesus iriam romper com aquelas tradições humanas que estavam longe de Deus. Então, a rebelião, entre aspas, de Jesus era através do Evangelho, era através de cura, era através da palavra, era através de trazer a santidade para o povo, era através de conduzir o povo à presença de Deus, meu pastor. E não com armas, e não derramando sangue, como muitos acreditavam, como por exemplo os zelotes, ou os essênios. É bem provável que Jesus tivesse uma postura mais parecida com os essênios, conhecedor da palavra, da Torá, dos profetas, mas não aceitava o jugo romano, mas era contra a violência. Então essa foi a diferença de Jesus. E o centurião, o versículo 6 vai dizer, o centurião rogou-lhe, rogar é pedir com lágrimas, é chorar, é se humilhar. Há um centurião se humilhando a Jesus, meu filho. É interessante, né? O versículo 6 vai dizer que ele diz assim: Senhor, o meu criado, ou seja, o meu escravo, o meu servo, que nessa época era normal, o meu servo, o meu criado, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. 3 coisas aqui interessantes nesse versículo 6. Primeiro, o centurião diz: o meu criado jaz. Vem da palavra jazer. E o que é jazer? O significado é estar acamado, é estar deitado, como se estivesse morto. Essa é a primeira parte. A segunda parte ele diz, em casa, paralítico, ou seja, ele perdeu os movimentos. Ele não caminhava, ele não conseguia trabalhar. Então, logicamente, que ele era um homem são antes desse problema, dessa doença que ele teve. Porque se ele já fosse doente, o centurião não tocaria nesse assunto. Terceiro, o centurião diz, ele está violentamente atormentado, ou seja, perturbado. A consciência, a razão já não estava devido a tanto sofrimento. Ele vivia perturbado e clausurado, talvez até pedindo a morte. E o centurião se importou com o seu servo e vai até diante de Jesus interceder por ele. Olha que coisa interessante. Isso não é normal naquela época? Não é normal. Se um criado, se um servo estava doente, morria, pronto, cavava um buraco e enterrava, tchau, eu compro outro. A mentalidade era essa. A mentalidade era essa. Não é como nós hoje que vivemos uma democracia que todo mundo é liberto. Isso não existe naquele tempo. Havia escravos. Haviam pessoas, irmão Jonas e o pastor sabe disso, que eram escravizadas. Pessoas que eram tratadas, né, meu pastor, como lixo, como objeto. Não tinha alma, não tinha valor. Mas esse centurião diz, olha, o meu criado está em casa, jazendo, está como morto, está paralisado e está violentamente atormentado. Olha só que coisa linda, no versículo 7 Jesus diz, eu irei e lhe darei saúde. Automaticamente Jesus se compadeceu do homem. Porque não é à toa, queridos. Isto não é à toa. Possa ser que quando a gente lê a Bíblia, às vezes tem passagens que a gente não entende mesmo. A gente fica voando. O que é que significa isso? A gente lê às vezes 10, 20 vezes e ainda fica viajando. Mas quando mergulhamos e vamos fazer aqui a exegese, né, como os estudiosos dizem, né? Aí vamos compreender muita coisa. Depois que você entendeu o que é jazer, está como um morto, está paralisado, perdeu a sua saúde, violentamente atormentado, pensando em morrer, Jesus, quando ouve isso, Jesus automaticamente diz, eu irei à tua casa e vou dar saúde a ele, porque ele não merece estar nessas condições. O intuito de Jesus não era ver ninguém morrendo, nem doente.
nem sofrendo. Um grande exemplo para comparar, ali em João capítulo 11, quando Jesus sabe que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por quê? Porque ele sentiu a dor da perda do seu amigo, daquela pessoa que estava próxima a ele. Veja os sentimentos e a visão de Jesus. Por várias vezes a Bíblia, o Novo Testamento menciona que Jesus se compadeceu dele. Jesus teve compaixão dela. Por quê? Compaixão é um sentimento de se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. E Jesus deu-nos esse exemplo. Glória a Deus. Aí o centurião. Agora o que me chama a atenção, que eu acho lindo demais, é o versículo 8. E o centurião respondendo, ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele disse para Jesus: eu não mereço que o Senhor venha até a minha casa. Ou seja, ele estava dizendo que era um homem pecador, em outras palavras. E Jesus é um homem santo. Jesus é o Filho de Deus. Eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu telhado, na minha casa. Mas faça o seguinte, Senhor: diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Meu irmão, Aleluia. Glória a às Deus. vezes trazendo para os nossos dias, nós ouvimos uma mensagem de um profeta, de uma profetisa, ouvimos a palavra pastoral, ouvimos tanta gente, temos tanto entendimento hoje em dia, temos tanto conhecimento, acesso às informações, mas a gente não consegue, às vezes, irmão Jonatas, em alguns momentos, ter a convicção que este centurião romano, que não conhecia Deus, disse: diga somente uma palavra e ele será curado. Aleluia. Meu amigo, Glória a Deus. quantos cristãos, não me tenha por mal, pelo contrário, compreenda o que eu quero dizer, quantos cristãos nos dias atuais, meu pastor, não acreditam mais na Bíblia, é simplesmente um mero religioso. Você vai conversar com o indivíduo, eu digo porque eu já tive essas experiências com alguns, e só falta dizer que não acredita mais na vida de Jesus. Aí dá vontade de dizer, porque eu não vou falar porque tem que respeitar, mas dá vontade de dizer: você está ficando doido, meu filho? Isso é uma promessa, rapaz. Jesus não disse que viria amanhã, ele nem decretou dia nem hora. E a profecia bíblica, ela é clara. Se você ler, há muitas passagens: Mateus capítulo 24, Mateus 25, Evangelho de Lucas, capítulos 13, capítulo 18, João, e por aí vai, além das cartas de Paulo. Então Jesus nunca disse: eu venho tal dia, tal ano e tal mês. Quem fez isso foram várias religiões no decorrer do século XX. Jesus nunca falou isso. Mas Jesus disse: daquele dia e hora, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Então ele diz: estai apercebidos, vigiai. Irmão Eduardo, mas já faz mais de 2000 anos. É verdade. Mas qual é o relógio de Deus? Você sabe? Israel. Exatamente. Exatamente, Pai. O relógio de Deus é Israel. E quando nós olhamos para o cenário de Israel, Jesus falou em Mateus capítulo 25, que eu volto já no texto, acerca da implantação da figueira em sua terra. Quem é a figueira? Simbolicamente, a nação israelita. A nação israelita voltou para Israel quando? 1948. De 1948 iniciou-se o período da figueira. Então Jesus pode vir a qualquer momento. Mas voltando para cá. Jesus não é mentiroso, Jesus é fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra que ele promete, passa o tempo que passar, vai acontecer. Glória a Deus. Só para dar um exemplo extra-bíblico, ou seja, fora da Bíblia. 2008, eu estava lá em Natal, aí eu era jovem ainda, 20 e poucos anos, um menino ainda, na caminhada da fé e da palavra ainda, tinha muito a aprender ainda, Jonas. Cheio de crendices e superstições, de certa forma, mas graças a Deus eu fui aprendendo. E fui eliminando. Mas o que permanece é o quê? A fé exclusiva, com base fundamental na Escritura. Glória a Deus. E no ano 2008, fui lá na Igreja Assembleia de Deus, no ciclo de oração, ali acho que Renato conhece, ali no Mosquito. Fui
Fui lá naquela igreja, círculo de oração, um amigo meu na época, irmão Francisco, me convidou, vamos lá, vai para eu pregar, é? Aí ele disse, não, tu não é pregar não, vamos lá que vai ter um pregador, tá certo. Mesmo assim, já naquela época ainda estava iniciando, me tremia feito maravilha. Na hora de pregar, irmã Ju. 5 minutos para mim, pastor, naquela época parecia 2 horas. Então, com o tempo você vai aprendendo, né? E foi um círculo de oração muito abençoado aquela tarde. Eu estava lá, o irmão Paulo de Caicó. Ele tinha aqueles pandeiros, sabe aquele povo que gosta de bater pandeiro e cantar aqueles corinhos de fogo, aí eu olhava assim, pelo amor de Deus. Mas enfim, mas Deus usa quem quer, né, irmão? Deus sabe como trabalhar. Aí teve um momento ao fim do ciclo de oração, chamaram as pessoas para ir à frente, como é costume, né, para orar. Aí Deus começou a usar o irmão Paulo de Caicó. Eu fiquei ali, fechei os olhos, baixei a cabeça. Um pouco incrédulo. Não mentir, um pouco incrédulo mesmo, sem acreditar. O cristão tem que falar a verdade, né? Eu, naquele momento, não estava acreditando em muita coisa. Aí Deus começou a falar. Teve um momento que ele usou a expressão lá da nossa cidade, pastor, lá da nossa região, ele disse, e eu estava de olho fechado, eu não vi, né? Só ouvi. Eu estava aqui, meditando, orando, conversando com Deus. Aí ele perguntou para alguém, qual é o nome daquele rapaz ali, daquela terra? Aquela terrinha ali, esse povo ficava terra, né? Qual é o nome daquela terrinha ali? Aí Francisco não estava ali, ninguém me conhecia, né? Francisco tinha ido fazer não sei o que lá atrás. Aí eu pensei, isso é bem comigo, quer ver? Do jeito que eu sou mole. Aí eu abri meus olhos. Eu abri os olhos e ele disse, qual é o teu nome, Barão? Eduardo. Aí ele disse, olha, assim diz o Senhor, não entristeça teu coração, porque nunca tiveste um pai. Ei, meu irmão, tocou na ferida. Quem é que disse para esse cara? Aí tocou na ferida. Eu não conheço meu pai biológico. Entendeu? Então quem é que sabia? Só eu e mamãe, minha família. Eu nunca tinha visto Paulo de Caicó. Ele disse, olha, assim diz o Senhor, e ele manda te dizer que eu sou teu pai. Eu nunca te desamparei. Eu nunca te desamparei, eu sempre vou cuidar de você. Glória a Deus. Não me tenha por menino, porque eu não sou um homem tolo. Eu sou um homem altamente crítico e estudioso. Mas eu sei quando o papai fala. Muita gente já não entende mais quando Deus fala, meu pastor. Mas eu nunca vou deixar esse lado espiritual morrer, viu, Jonas? A gente tem que manter. A lenha tem que manter no altar, ela não pode se apagar. E ele disse naquela tarde, olha, Deus manda te dizer que ele vai continuar cuidando de você como tem cuidado. Não se menospreze, não pense que você não é nada. Levante a cabeça, ainda digo mais, prepare a tua mala porque tu vai embora, ó. 2008, quando foi dia 18 de novembro de 2021, eu vim para Portugal. Deus é Deus, não é? Glória. Aí as pessoas que querem questionar, meu filho, você não está falando com um tolo, não. Eu sou um indivíduo altamente crítico, cético em muitas coisas. Mas eu entendo quando Jesus está falando. Eu ainda compreendo quando Deus usa um vaso. Quando Deus usa simplesmente nem palavras, mas quando Ele pega uma mulher, um homem diz assim, olha, abre a mão, recebe, porque Deus está falando.